Ladies and gentlemen, hoje aqui nesta secção, estou aqui nas teclas, para-me lembrar logo aquela música do Rádio Batatune. Portanto, olha, estou aqui hoje para vos dizer que temos surpresas fantásticas neste programa de Pontos de Encontro Pintar a Manta. Hoje que são 24 dias de janeiro de 2024, temos aqui uma surpresa, uma convidada muito especial, que vai nos permitir fazer um programa diferente do habitual. Portanto, temos ali hoje o nosso técnico da Regi, que está a fazer também experiências. Agora sim. Já colocou aqui. E vamos, desde já, antes de passar à nossa Rosário Cordeiro, que está aqui em estúdio também. Olá, Rosário. Olá, bem-vinda. Boa noite. Temos uma convidada muito especial que nos vai falar daqui de um projeto fantástico ligado à música e às criações e à arte, que está dentro do nosso pilar, que é de educação pelas artes, que é tão importante. E da cultura. Exatamente, e que é mais importante às vezes que a gente pensa. Portanto, há aqui coisas, se calhar, que vamos falando muito interessantes, mas ousamos em começar de uma forma diferente. Estás pronta, Diana? Vamos lá. Então vamos lá ver. Tão balalão, cabeça de cão, orelhas de gato, não tem coração. Tão balalão, cabeça de cão, meninos bonitos do meu coração. Tão balalão, tão balalão, tão balalão, ou tão balalim, apertam-se as mãos, o jogo é assim. Tão balalão, cabeça de cão, orelhas de gato, não tem coração. Epá. Rosário, como é que a gente pode caracterizar esta abertura? Pá, uma delícia. Diana, obrigada. Boa noite, Diana. Boa noite e obrigada Diana pelo Matos. convite. Obrigada a ti por teres vindo, pela tua disponibilidade, por nos dares o privilégio de estares aqui com um projeto que me apaixonou logo desde o início, desde a primeira vez que a Sara Ascenso, a nossa consultora do pilar da cultura e da educação pela arte, nos falou do teu projeto. Realmente é uma maravilha e eu sei que vocês que nos estão a ver e a ouvir vão ficar apaixonados por este projeto. Mas antes disso, antes de passarmos mesmo propriamente a falar do projeto, até porque a Diana tem aqui uma mesa repleta de surpresas, eu queria saber quem é a Diana, em primeiro lugar. Diana, quem és tu? Eu sou um músico, comecei a estudar alaúde na Escola de Música do Conservatório Nacional, depois fiz a licenciatura em Música na Universidade de Évora, em ensino de alaúde. De alaúde. De alaúde, que é este instrumento aqui de cordas. Lindíssimo, lindíssimo. Isto tem uma barriga aí atrás, parece que era-se uma mulher grávida. Este é um instrumento renascentista. Sim. E na altura em que eu estava a terminar o curso, o meu marido viu um panfleto de um curso de músicos em ambiente hospitalar e da saúde. E disse, olha, isto era bom para ti. E eu olhei o panfleto, que engraçado, por acaso é giro. Eu tinha tido uma experiência muito interessante com uma tia que estava acamada e em tempos tinha-lhe tocado alaúde, ela tinha suspirado e tinha corrido tão bem aquela experiência. Achei que poderia ser interessante tocar para pessoas que estivessem doentes. Uhum. E então resolvi tentar fazer esse curso. Era uma especialização. Eu não sabia na altura, mas era a primeira formação que estava a surgir em Portugal na altura, em 2004, 2005. 2004. Uhum. Era um projeto novo em Portugal, trazido pela doutora Ana Jorge e também organizado pelo professor Vítor Flusser, um projeto de música em ambiente da saúde que surgiu primeiro em França e depois em Itália, e Portugal era o terceiro país que estava a abraçar este projeto. Uhum. A doutora Ana Jorge, na altura, estava no Instituto de Apoio à Criança e assistiu a umas conferências sobre a música nos hospitais, achou que era muito interessante trazê-lo para Portugal. E então surgiram parcerias na altura para a primeira formação
entre a Orquestra Metropolitana de Lisboa, que era quem ia ceder as instalações para o curso ser dado, o Hospital Garcia de Horta e o Hospital Dona Estefânia, que iam receber músicos estagiários, a Liga dos Amigos do Hospital Garcia de Horta, o Instituto de Apoio à Criança e creio que, não sei se me está a falhar alguém, acho que já disse todos. Surgiu então esta formação muito exigente, com as aulas muito concentradas e na área da saúde, mas também na área da música. Portanto, na música, os músicos que concorreram para este curso já tinham que ser músicos. Okay. Mas depois íamos explorar a parte, parte mais ligada, ser humano, da parte da da humanização, medicina. porque isto é um projeto de humanização. O que é que se pretende? Pretende-se melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão em instituições. Podem ser hospitais, podem ser lares de idosos, podem ser outro tipo de instituições de solidariedade, sei lá, casas de acolhimento de crianças em risco. Pronto, há vários tipos de instituições que podem acolher este projeto. Na altura começámos só na parte da geriatria e da pediatria. Eu, quando estava a concorrer o curso, nem sabia que também havia a parte geriátrica, porque no panfleto estava mais focado na parte da pediatria. Então foi para mim uma surpresa muito agradável, porque eu gosto muito de trabalhar com idosos. Aprendo sempre imenso. E pronto, e fiz a formação junto com outros músicos. Entretanto, isto foi em 2004, 2005. Continuámos depois a trabalhar, no fim da formação, tornámos-nos profissionais para poder trabalhar nas instituições e em 2006 formámos a Associação de Música nos Hospitais e Instituições de Solidariedade. Ok, a tal Associação Portuguesa de Música nos Hospitais e Instituições de Solidariedade. Exatamente. É isso. Formámos a associação, que é uma associação sem fins lucrativos. E que foi formada pelos primeiros músicos formados, do primeiro curso e do segundo. Nós agora já temos 6 edições do curso, mas na altura em que formámos a associação tínhamos dois grupos de músicos formados. E junto com a doutora Ana Jorge e mais alguns membros da formação, que eram psicólogos, que estavam também a dar a formação na altura, fomos todos os sócios fundadores da associação. Ok. Então, mas, Diana, é assim, se eu percebi bem, então há um grupo de músicos que já são músicos, já são formados, tal como tu já eras, e de repente surge este apelo de fazer uma formação para aprender, no fundo, como se comportar, penso eu, no hospital ou numa instituição qualquer, como fazer perante pessoas que estão doentes, e que se juntam e que, de repente, ok, nós vamos fazer música e vamos levar a música para as pessoas que estão institucionalizadas ou nos hospitais, ou seja lá, o sítio onde for. Foi isso que aconteceu? Exatamente, e a ideia era que nós tivéssemos a formação fundamental para poder depois atuar nestas instituições sem prejudicar o normal funcionamento dos serviços. Sem alterar as rotinas, não é? Exato, portanto, nós abordamos questões da higiene e da segurança, questões mais ligadas à psicologia, tínhamos encontros com psicólogos para saber gerir as emoções, porque não é fácil. Claro. As emoções devem andar aqui mesmo. Sim, e muitos dos músicos vinham Bom, os nossos músicos vêm de áreas diferentes, podem vir da área clássica, podem vir da área do jazz, podem vir da área mais popular, pronto, cada músico vem de uma área diferente, mas o que tínhamos em comum é que tínhamos uma boa prática musical, e portanto temos que usar a voz, que é fundamental, porque a voz chega muito mais perto do outro do que o instrumento. Certo. Era só isso que tinham em comum? Não, tínhamos em comum principalmente o querer chegar ao outro. Ok. E aqui, uma disponibilidade para tocar no coração do outro através da vossa prática, neste caso através desta arte que é a música, das melodias. Exatamente. Mas neste caso num ambiente específico
muito particular, porque é um palco diferente dos palcos que o músico normalmente Exato. atua. Não é um palco, para nós não é Entre um aspas, palco. um palco. Exato, pronto, Entre aspas. lá está. Os músicos vêm com uma formação e uma experiência de palco e de repente deparam-se com uma realidade em que o foco não é tanto o músico, mas é a pessoa que está do outro lado. E nós queremos chegar ao outro. E aqui a parte da relação é fundamental para o nosso trabalho. Nós queremos que a pessoa participe ou que a pessoa se relaxe, se emocione. Pronto, queremos que a pessoa viva, não é? Portanto, e queremos trazer bons momentos, bem-estar à pessoa. E isso pode não ser com músicas animadas, pode ser com músicas para relaxar. Nós vamos adaptar no momento aquilo que sentimos e que observamos que é o que faz sentido naquele contexto. Ou seja, não é só preciso saber tocar ou saber cantar. É preciso ter outras habilidades humanas, sim, para entrar neste projeto. Exatamente. Acho eu, não é? Sim, aliás, quando nós nos candidatamos ao curso, temos que fazer uma prova de admissão, que além da prova musical, porque temos que saber cantar de forma afinada e tocar também um instrumento portátil. Eu acho que há bocado a Diana até tocou afinadamente. Assim, na minha... Cantou afinada. Cantou assim. Cantou. Temos que ter a parte relacional. Portanto, claro, a empatia, o contacto visual com o outro, portanto, a troca de olhares. E então, nessa prova, temos que fazer uma prova de uma entrevista e uma prova em que, mais ou menos, vamos avaliar qual é a disponibilidade para estar com o outro e para partilhar com o outro as emoções. Isto é muito interessante o que a Diana está a dizer, porque realmente... Então são músicos, são profissionais, cada um com as suas experiências, mas depois tem que ter essa o je ne sais quoi, essa particularidade humana, essa sensibilidade, exato, a parte humana. que vai fazer a ponte, que depois, porque pode ser um músico extraordinário e se não consegue fazer essa ponte com o interlocutor, com aquele paciente que está ali, vocês não chegam lá, não é? Exato, músicos extraordinários podem não ter perfil para fazer este trabalho. Pois, lá está. É muito curioso porque, como vocês sabem, que nós já falámos nisto várias vezes, o nosso grande tema deste ano é a cooperação. E são os 4 grandes pilares, que é a cidadania, a sustentabilidade, a saúde e saúde mental e a cultura e a educação pela arte, etc. E este projeto, para mim, toca os pilares todos. Junta tudo. Porque realmente... Para já é um projeto de cooperação. Vocês não conseguiriam fazer isto se não cooperassem uns com os outros, não é? Exato. É mais uma habilidade. E com os profissionais de saúde, porque nós com temos os uma profissionais de estreita saúde, parceria outra com eles. cooperação muito importante. Então, Diana, explica lá. Eu estou super curiosa. Mas espera aí, antes de explicar melhor o projeto... Isto foi tudo improvisado. Atenção Eu ainda não disse que hoje temos o Sérgio nas teclas. Portanto, atenção. Então, isto é música, tem que estar nas teclas. Então, há bocado, estávamos aqui a preparar isto tudo e que tal a Diana tocarmos aqui ao vivo, em vez de pormos músicas aqui a passar... Então ela tem ali tantas coisas. O que é que tu tens aí? Pois é, eu estou super curiosa com estes instrumentos todos que estão aqui. Este instrumento que eu toquei chama-se Sanzula. Pronto, Sanzula, pronto, é um instrumento... Foi o que tocaste E pensava que era uma castanhola. Tem um som muito adequado para o hospital, porque é um som suave. Sim. Depois há instrumentos que são adequados para determinados contextos e outros não. Por exemplo, há instrumentos que são adequados para salas de neonatologia, para bebés muito pequeninos, que não são adequados, por exemplo, para trabalhar com idosos, porque se calhar têm mais dificuldade em ouvir, são sons mais suaves. Sons mais suaves. E depois os sons mais fortes que usamos às vezes com pessoas que têm dificuldade de ouvir não vamos usar nem ao hospital. Pois, nem ao hospital, exato. É esse instrumento que tens aí na mão? Este aqui... Quem é que fez isso? Foste tu? Este foi eu que fiz. Então, espera aí, tem umas peças especiais. Ainda há outras habilidades, que é saber construir instrumentos. Não é só levar um instrumento já. Porque já a Diana, existe. Pronto. Se vocês estiverem atentos, reparem só
Ali atrás, um colar que a Diana tem ali uma série. Portanto, esta rapariga este aqui. cheia de artes e ofícios. Então, pá, mas voltando ao instrumento. Voltando ao Como é instrumento. que se chama esse? Nós, isto, eu não sei, eu chamo-lhe tréculas, não sei se são Tréculas. Isto é um Esse instrumento nomes novos. instrumento de percussão Sim. que normalmente não é feito com este material. Mas isto são espátulas médicas. Mas já daquelas isso parece uns espátulas catetas. Como é que chama que essa se põem- coisa que está aí de lado? Isto são Pois é, são as são catetas. partes de sim, são partes de material que é usado Material em material médico que é usado nas salas de cuidados intensivos. E essas são as pátulas que põem E na eu boca. ti- Diga lá. E Para estas, as crianças. exatamente, as espátulas Então, médicas, que eu construí um instrumento com Até várias. isso faz barulho. Isso é giro para a pediatria ou não? Sim, É sim. feito com coisas que eles conhecem. E é giro porque é surpreendente e às vezes desmistifica também um bocadinho aquela associar estes instrumentos dos médicos a uma coisa boa, em vez de ser. Ai, agora Mas, vamos, e ou tu uma- inventas músicas também com isso? E tens lá uma música, por exemplo, nós usamos estes instrumentos nos hospitais. como, para por cantar. exemplo, Para eu cantar. Não, eu não sei se acredito nisto. Mostra lá. Meninas, vamos à murta, meninas, vamos à murta, que eu bem não sei apanhar e eu bem não sei apanhar. Pronto, é só assim um certezinho. Epá. Uma Que isso é uma música seringa. tradicional. É uma não? música tradicional, sim, sim. Meninas, vamos à murta. Pois, parecia-me assim, meninas, vamos à murta, de repente. E, mas Uma depois seringa, adaptado. Uma seringa, pronto, a seringa que é associada normalmente à dor, não é? Para as crianças e elas fogem das seringas e nós costumamos fazer sons com as seringas para desmistificar, para elas verem que isto não é só um instrumento médico que vai causar dor, mas pode também ser engraçado. Opa, Neste que caso, espetáculo. transformamos a seringa numa flauta de êmbolo. No rato de êmbolo. Exato. Falta de E consegues tocar músicas com isso? É difícil, esta aqui é difícil. Normalmente fazemos mais efeitos sonoros. É difícil afinar. É pá, difícil. mas é, isso é Isto está a espetacular. ser Imagino extraordinário, não é? que, Pô, que os caralho. miúdos, se puderem, pronto, se estiverem em condições de poderem mexer, etc., depois vão querer também pegar Sim, e embora usar. estes instrumentos de sopro não partilhamos, Pois, porque claro. pronto, existe a questão de não propagar as doenças, Claro, não é? claro. Portanto, Não tudo o que pomos na estás- boca nunca partilhamos. Pois é Portanto, são tudo instrumentos desinfetado, é tudo. Os instrumentos tudo são todos esterilizado, desinfetados, não é? exatamente. Mas existem alguns que nós construímos e oferecemos, por exemplo, ficam para eles. Alguns são possíveis de desinfetar, nós partilhamos e depois recolhemos. Como, por exemplo, usamos muitos chamarizes e instrumentos que Eu emissam quando ouvi este barulho pensei que era um toque. Atenção, mesmo está a vaga. chegar o rebanho. Portanto, quando vão para os corredores além, se calhar vão com este, por exemplo, com isto. É? Toda a vida fui pastor, toda a vida guardei gado. Tenho uma cova no peito de me encostar ao cajado. Opa, que lindo. Oh, Diana, que lindo. Epá, quase- Que oh, lindo, bater Diana. Pronto, e é assim, os instrumentos, só Basta, mostrar basta este mais, aqui, que é basta um mais. daqueles que nós fazemos com material do cotidiano, são garrafas de plástico. Se visitarem a nossa... Eu vi o vídeo em que a estavas nossa- a ensinar a fazer exatamente, isso. na nossa página do YouTube, Música nos Hospitais, temos lá um vídeo que lançámos no Dia da Criança a ensinar a fazer este instrumento, que é feito com garrafas Uma de parte plástico. superior da garrafa, não é? Oh, olha para isto. Espetacular. E estes são instrumentos que saem, são baratos e, portanto, é o desperdício de alguém que nós usamos para transformar num instrumento e depois oferecemos às crianças nas intervenções musicais.
Que giro. O que é que tens mais aí? Este é um simples shaker que é feito com uma embalagem de medicamentos. Pronto, isto já é mais comum. E depois há outros que são comprados, como este, o som do sapo. Ou seja, também tens aí um que eu gosto muito, que eu acho que se chama Koshi, não é? Sim, sim. Adoro esse som. Epá. Adoro. Olha para isto. É uma coisa maravilhoso, mesmo. É um encanto. Nós também criamos ambientes sonoros, não são só músicas cantadas quando estamos nas instituições. Porquê? Porque a música e o som em si é muito evocador. E então permite cada um viajar para o seu universo, para a sua história de vida, para as suas experiências, e especialmente com pessoas mais velhas. É muito bonito porque tem muita história de vida e às vezes lembra-lhes episódios da sua vida. E então fazemos momentos de ambientes sonoros. Eu acho isto Com maravilhoso. as crianças é mais uma descoberta de ouvir sons novos. Eu estou apaixonada por este projeto. Então, Aliás, há alguns vídeos, desculpa, Sérgio, há alguns vídeos, eu já partilhei um na nossa página e vou partilhar outro, com pequenos, até entrevistas, um deles, salvo erro, foi uma peça que passou na SIC, se não estou enganada. Mas isso depois, se vocês forem ver estes vídeos, tem que pôr uma caixa de lenços. São mesmo muito emocionantes. Parece Desculpa, traz Sérgio, mosquitos. interrompi-te. O que é que ias perguntar? Não, e perguntar neste projeto que estavas a falar, destes hospitais, depois tem uma rotina, vão quantas vezes por semana? Pois, como é que isso funciona na Sim, prática? nós trabalhamos sempre em dupla. Somos sempre 2 músicos. Por várias razões. Portanto, não é uma banda, não é uma filarmónica, não é de ukulele. não entramos por ali dentro do hospital. Cara, também podiam entrar em fila, mas Não convencem muita gente, até porque normalmente são espaços um pouco... são pequenos, portanto não há muito espaço para entrar muita gente. Mas a ideia de serem 2 músicos é porque musicalmente é muito mais rico. Podemos fazer 2 vozes, podemos tocar 2 instrumentos em simultâneo, criamos ambientes sonoros muito mais ricos. E depois pela questão também emocional, não é? De nos apoiar um ao outro, a questão também da leitura, porque nós temos que estar constantemente a ler o ambiente e a reação das outras pessoas, porque nós não falamos, nós só comunicamos através da música, do som. Não dizem nada? Não dizemos nem nada. Bom dia, nem boa tarde, não dizem nada? Pontualmente dizemos, mas normalmente evitamos. Porquê? Porque a música é que é o nosso meio de comunicação. E traz muito mais mágica e permite muito mais a pessoa viver as emoções. Bem, eu também sempre ouvi dizer que, como cristão, quem canta reza 2 vezes. Neste caso, quem canta se calhar comunica 2 ou 3 vezes. Sim, mais, e nós também comunicamos com a linguagem não verbal, portanto, a nossa maneira de estar, o nosso olhar, o nosso sorriso, tudo comunica, não é? Portanto, e já aí já estamos, já é meia comunicação, só a maneira de estar. E depois com o que cantamos, vemos a reação da pessoa e adaptamos no momento o que fazemos à reação que a pessoa tem, ao ambiente sonoro, porque a ideia não é, se o ambiente está muito barulhento, não vamos trazer mais barulho, portanto nós temos que adaptar. Para acalmar, talvez. Exato, temos que constantemente adaptar o que fazemos ao que encontramos. É uma coisa... E cada dia é um dia novo. Fantástica, cada então, dia é um dia novo. Então vocês entram em duplas e passam só uma vez naquela chegam aula. Ao hospital e o que é que acontece? Quando chegamos ao hospital, levam um carrinho? nós levamos muitos instrumentos connosco. Muitos instrumentos. Estou a imaginar eles entrarem com os instrumentos todos às costas, as pessoas 7 instrumentos. Sim. E normalmente é uma mala de viagem cheia de instrumentos. As pessoas acham que nós estamos sempre a viajar. E chegamos, vamos montar um carrinho, temos um carrinho com prateleiras onde colocamos os instrumentos todos, que são as nossas ferramentas de trabalho. O carrinho daqueles dos hospitais, se calhar, onde levam Exato, onde levam os almoços. Ou onde levam os tratamentos, em vez de levar os tratamentos, levam os instrumentos. Mas leva também um tratamento. Também é. Também, isto não é musicoterapia, não é? Não. É uma dinâmica diferente. Não, porque nós não temos
Nós não temos informação da patologia da pessoa. Ok, Só ok. temos as informações suficientes e necessárias para adaptar a nossa intervenção musical. Quando nós chegamos, trazemos então os tais instrumentos todos, montamos esse carrinho de instrumentos e a seguir vamos falar com a pessoa referente da instituição, que normalmente é o enfermeiro-chefe, mas pode ser outra pessoa designada pela instituição, que nos vai passar as informações para nós podermos desenvolver o nosso trabalho de acordo com o que se passa naquele dia, porque Cada dia é um dia, não é? cada dia é um dia, e aliás às vezes de uma hora para a outra já muda tudo. Então o que é que nos dizem? Dizem-nos informações de se há isolamentos, se temos que usar equipamento especial, porque podemos ter que estar a usar máscara, bata, luvas, touca, cobre-pés, pronto. Consoante o tipo de situação, podemos ter que estar a usar equipamento próprio. E em função desse equipamento, adaptam um instrumento. Porque eu não posso tocar a laúde, por exemplo, com luvas. Ou posso? Não. Pois. Não. Logo há uma adaptação. O que acontece às vezes é quando se entramos num quarto que está em isolamento, em que não temos que usar luvas, ou seja, precisamente para não tocar em nada, não é? E como somos dois, pode haver um que não usa luvas e que só toca nos instrumentos, não toca em nada, e o outro então abre a porta, fecha a porta, desinfeta as mãos, pronto, essas coisas todas, mas um deles não toca em nada. É interessante ver estes procedimentos. Então, mas é preciso a uma luva é para preparação. tocar nas coisas. Se não Exato. tocam, não precisam de usar. Exato. É uma Ok. preparação muito pormenorizada. E estão os detalhes, por isso é a Muitos, vossa exato. formação de músicos hospitalares, como é que é? Formação? Como é que se chama aquela formação que vocês fazem? É a formação de músicos no hospital. Música, Sim. Por causa desses detalhes todos. Isso é um Exato. protocolo que têm que seguir para depois aplicarem a vossa arte. Não é? Sim, Então, e depois chegam, porque, segundo me disseste, vocês tanto podem ir a uma zona onde há bebés em incubadoras, como podem ir a cuidados intensivos, Exato. como podem ir a uma medicina normal, onde as pessoas estão ali Consultas, consultas, urgências urgências, também, sim, também. pediatria. Portanto, como é Pediatria. que vocês, quando vão para o hospital, já sabem que serviço é que vão? Sim, sim. Isso já Nós sabem, temos, já nós, está. nós temos protocolados os serviços Ah, para os ok, já hospitais. sabem para onde é que vão. Normalmente faz-se uma identificação prévia antes de começarem as intervenções musicais, ou seja, antes de começar o projeto naquela instituição, é feita uma reunião com o hospital ou com a instituição em que são definidos quais os espaços Ok. Onde vão poder onde vamos Ou seja, atuar. não vão Exato. às cegas. Não é cada dia às Não. cegas. Quer dizer, pode-se mudar tudo, mas há dentro de um espaço protocolado. Ok? Exato, um espaço protocolado e, portanto, podemos definir que vamos ao serviço de internamento e ao serviço de neonatologia, ou então que vamos só ao serviço de, sei lá, de consulta, ou pronto, são definidos os espaços, ou então que são definidos os espaços dos corredores, todos os espaços comuns, salas de espera, salas de tratamento, pronto, são definidos quais os espaços em que podemos atuar. E pode ser até no elevador, portanto, se encontramos pessoas no elevador, podemos interagir com elas. E depois, E depois todas o que é as que semanas, acontece? uma vez por semana, vamos num horário que é definido, Uma vez por semana. uma vez por semana, sim, vamos àquele serviço. Ok, e depois quando vocês lá chegam, sei lá, o que é que as pessoas... Se calhar há pessoas que nem podem falar, não, que estão muito Imagina, doentes. estão assim mesmo ou- a dormitar. Qual é, Vocês que entram e começam a é, tocar. qual é que é a reação? Vá, que... As reações são muito variadas. Variadas, pois, imagino. E depois nós temos que estar sempre muito atentos a perceber se existe disponibilidade do outro lado, se não existe, porque quando não existe disponibilidade do outro lado, nós respeitamos, nós não impomos a nossa música e a nossa presença. Pronto, e às vezes as pessoas não falam, e às vezes nós temos que interpretar pela sua cara, se faz assim uma careta, ou se nem sequer olha para nós, ou vira a cara para o lado, ou pronto, nós temos que interpretar a reação do outro e perceber se somos bem-vindos ou não. Vocês sabem de antemão se aquela pessoa, por exemplo, que está ali não pode falar, por qualquer Às razão. vezes dão-nos essa informação, Às nem vezes sempre, sabem mas isso, pois. mas muitas vezes dão-nos essa informação. E questões do desenvolvimento, se a pessoa tem problemas no desenvolvimento que compromete a comunicação com o outro,
e a interação, pronto, esse tipo de informações que são para nós importantes de saber de antemão. Quando são, por exemplo, em cuidados paliativos, normalmente dão-nos um bocadinho mais de informação, porque às vezes as pessoas já não falam e já não comunicam, e então não temos referência nenhuma. Pois. E para saber como chegar à pessoa, às vezes dão-nos algumas informações da região do país de onde ela era, para nós podermos cantar canções daquela região. Pá, que interessante, eu acho. Ou a E se for, profissão que e se for tinha. do outro país, já te aconteceu alguma vez alguém de outro país ou uma pessoa, de repente, estilo discos pedidos ou começar a cantar uma música e vocês acompanharem? Já aconteceu alguma coisa? Já aconteceu. E por acaso, uma vez até foi engraçado, porque quando são pessoas de outras origens, normalmente nós até sabemos, ou tentamos saber. E é uma das coisas que nós perguntamos à pessoa referente da instituição, existe alguém de outro país, fala português, não fala, pronto. E sabíamos de antemão que havia uma família que era de Cabo Verde. Então nós entrámos a cantar uma morna de Cabo Verde. Oi. E a pessoa, de repente, ficou tão surpresa, porque não estava à espera, ficou tão emocionada, porque de repente viajou completamente para a sua terra. A sua terra. E ficou tão emocionada que foi correr buscar um cascol de Cabo Verde e ofereceu. Pá, que bonito. Mas Tu contaste-nos também que havia não sei se foi nesse caso ou não, que depois te ensinaram uma música. Como é que era aquela música do... uma música que foi uma mãe, por acaso não foi Vai, comigo. toca para nós. Não foi comigo, foi Não foi? com um dos colegas meus que estavam na pediatria, não sei se era na neonatologia ou se era no internamento, mas encontraram uma mãe da Guiné. E eles, na altura, não sabiam nenhuma canção da Guiné, porque nós não conseguimos saber músicas do mundo inteiro. E às vezes, mesmo dentro de um país, existem tantas culturas diferentes que é completamente impossível nós sabermos músicas de toda a parte, apesar de sabermos centenas de músicas, porque temos que ter o repertório muito sabido para poder adaptar no momento, não é? Claro. Isto tem que vir preparado antes. Mas quando não sabemos, às vezes perguntamos, olha, mas há alguma música que saiba, que nos possa ensinar? Então houve uma mãe da Guiné que ensinou uma canção aos meus colegas, que era o Menino. É uma canção da Guiné, que é uma canção de embalar, no fundo é uma canção de embalar que é assim. Então vamos ouvir. Menino, acabou de chorar o menino. Menino, acabou de chorar o menino. Bumame que madruga na bulan. Bumame, sai pra Parantaro. Bumame, Está à vontade de dançar e tudo, não é? Vamos abanar. Maravilhoso. Tão bonito. Maravilhoso, Diana. Isto quase dá palmas. Maravilhoso. Palmas. Oi, palmas em casa. Palmas Mesmo, palmas mesmo. Olha lá em casa a baterem palmas. Não é? Isto é Diana. excelente, porque nós aprendemos tanto com os outros e recebemos tanto. Nós damos muito de nós, porque nós damos de coração, não é? Isto é mesmo... Oxitocina pura. E eu quando falo, eu Grandes desconfio que quantidades. até me brilham os olhos, porque eu Claro que gosto Não, não se realmente... nota nada, não. Os olhos não estão a brilhar nada. Não. Aliás, acabaste de responder ao que eu te ia perguntar, é que isto em termos emocionais é uma coisa, deve ser tão forte e deve ser tão reconfortante. Enche a alma. Enche a alma, Enche a não alma é? completamente. As reações das Sim, pessoas, sim. eu vi lá, naquele filme, vi algumas... Contavam algumas reações de algumas pessoas epá, eu acho isto... Deve ser uma maravilha poder fazer um projeto destes, acho uma coisa maravilhosa. É incrível, mas eu sou suspeita. Com certeza que és. Com certeza que és. Mas já agora estamos a falar aqui no assunto que é deste brilho, destes ganhos extraordinários do ponto de vista destes neurotransmissores que são descarregados em grande quantidade e depois nos pacientes, porque essa mulher, ao ouvir, ou essa família cabo-verdiana, ao ouvir-vos tocar,
pá, aquilo foi uma sensação de bem-estar também brutal. Deve ter Portanto, sido. Sim. subiram em flecha a saúde, a qualidade de saúde. Lá está, saúde. Saúde, que é o que estamos a falar. Portanto, mas ao mesmo tempo, não, só esse brilho, obviamente, é muito confortante e esses ganhos, mas depois também há preciso pagar o pão, não é? E depois, como é que vocês. Pois, Como é que pagam como é que estes músicos? sobrevivem? Porque os músicos são pagos, não é? Os músicos, sim, são remunerados pelo trabalho que fazem. Normalmente, pronto, como qualquer associação, é sempre um problema a questão do financiamento. É um desafio, não é? É um desafio, mas nós não baixamos os braços. Se alguém, imagina que alguém está a ouvir e diz, que projeto lindo, e eu quero ser um mecenas, quero a lei do mecenato ou não, mas quero ajudar a filantropia, quero colaborar. Como é que contacta convosco? Como é que Pode fazer? contactar connosco, nós temos um site que é musicanosospitais.pt, www.musicanosospitais.pt, tem lá os nossos contactos de telefone e de e-mail. Vocês também entram naquelas listas de IRS? Por exemplo, Sim, a nossa associação é uma IPSS. Também é bom saber isso. Olha, bom, ok. E, portanto, também recebemos... Senhoras e senhores, atenção, quando for o IRS, diz lá outra vez, como é que se chama? Associação Portuguesa de Música nos Hospitais e Instituições de Solidariedade. Porque Nós vamos deixar isto tudo escrito na nossa página. É que isto é realmente muito importante, porque são ganhos tão grandes, mas ao mesmo tempo os constrangimentos que depois os músicos também, no fundo, o denominador comum de muitos músicos é a instabilidade, não é? A instabilidade que às vezes tem. Isto é um trabalho complementar que os músicos não fazem a tempo inteiro e, portanto... Quantos músicos têm a trabalhar convosco? Nós, neste momento, somos 18 músicos. Já é um Temos grupo músicos grande. em Lisboa e no Porto. Já quase uma banda, isso é uma orquestra quase. Mas ainda era preciso muito mais em Sim, Portugal, não é? Nós gostaríamos de ampliar todo o país. Claro que sim. E inclusive Tantos as ilhas, se hospitais fosse a precisarem. possível. Pronto, e lá está, esse é um desafio que nós temos, procurar financiamento, formar mais músicos e corresponder às solicitações que temos, porque nós temos Tem muitas. muitas, não é? Sim, Eu imagino que sim. Quem vir este programa ou quem vir os vossos vídeos, de certeza, até para os lares, para outras instituições, como falaste há pouco, de crianças Em risco, em sim. risco, por exemplo, eu acho... Diana, houve outra coisa também que achei muito interessante quando falámos, que foi que tu disseste que não é só para as pessoas que estão, no caso dos hospitais, para as pessoas que estão internadas, Exato. mas também para as pessoas que trabalham lá. Exatamente. Mas há sessões especiais para essas pessoas ou acaba por ficar tudo enquadrado na mesma? Às vezes há, mas são pontuais. Normalmente o que nós fazemos é interagirmos com os profissionais que nos cruzamos também. Eles estão a trabalhar e nós cruzamos com ele e interagimos com os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde e não só, os familiares dos utentes. Ou seja, no fundo é toda a comunidade que estiver naquele momento na instituição. Nós interagimos com toda a gente. Porque isso é que é a verdadeira humanização. Claro. Não é? Para nós não existem hierarquias no sentido de que este é mais importante que aquele ou tem um posto mais importante que o outro. Não, são pessoas, são todas pessoas. E é isso que nós tratamos toda a gente. Exatamente. Toda a gente merece, toda a gente tem valor e nós queremos chegar ao outro enquanto pessoa. Não é? E por isso abolimos as hierarquias e interagimos com toda a gente. Imagino que passa uma sala de espera ou não? Também estão pessoas nas visitas, vocês interagem com essas pessoas? Também. E há algum repertório específico para essas situações ou não? Tens alguma música assim que te lembres? Não há uma música específica. Nós temos que fazer a leitura no momento do que é que sentimos que é adequado ali. Porque depende do tipo de pessoas que estão. Sei lá, nós podemos ver que na sala de espera só estão crianças com os pais e se calhar podemos começar com canções mais infantis. Ou então vemos que, sei lá, por exemplo, está uma família cigana e podemos tentar chegar a eles com uma canção cigana. Ou então vai depender muito. Às vezes o difícil é quando é um sítio um local que está que é muito heterogéneo, que tem pessoas que nós vemos que
para chegar a elas é com músicas diferentes. Essa é a dificuldade que às vezes encontramos. Mas conseguimos sempre dar a volta e às vezes até vamos um bocadinho aqui a esta família, depois vamos um bocadinho àquela e dirigimos o que é adequado para aqui, para este momento, e o que é adequado para aquele. Pronto, vamos fazendo a gestão do repertório, do tipo de abordagem, porque a mesma música pode ser tocada de uma forma mais calma ou de uma forma mais animada, não é? Portanto, e consoante o ambiente que está, a disponibilidade da pessoa, se a pessoa está mais introspectiva ou se está mais expansiva, nós adaptamos a abordagem a essa leitura que fazemos. Requer também uma grande sensibilidade, não é? Requer também uma grande muita sensibilidade e muita atenção. Muita Nós temos que ter atenção. 7 olhos Vocês e temos que estar a olhar para trás, Exatamente. porque entretanto, de repente, pode surgir uma emergência e nós estamos com o carrinho aqui, o carrinho dos instrumentos aqui, que tem que sair imediatamente do sítio para permitir a passagem, ou então, se de repente vemos que há crianças que começam a querer ir mexer nos instrumentos e eles estão todos desinfetados, não podemos deixar que eles vão mexer por iniciativa deles. Normalmente somos nós que passamos os instrumentos às crianças, não são as pessoas que vão mexer no nosso carrinho. Precisamente por isso. Portanto, há mil e uma coisas Temos a que terem estar sempre com os atenção. olhos, todas as antenas. Imagina que nós somos essas crianças. Tu punhas algum instrumento na mão e fazias uma música connosco. Sim, sim. E via como é que... Rosário, já Eu estou a ficar em quero! pulgas. Eu quero! Eu O que quero! é O que que tu nos é isso podias... aí? Uma coisa simples que a gente possa fazer. Olha, atenção, Então. não sou muito bem bom na percussão. Então vamos fazer uma coisa mais calma. Ai, tens ali uma caixa. O que é aquela coisa? Caixa de música? Rosário, tu disseste que gostavas disso. Adoro. Ai, Eu ai, adoro ai. este som. Eu tenho que tirar aqui para ir passar. Ok. Oh, e um sinal de trânsito. olha só aqui. Parece que é um sinal de trânsito das crianças. E depois aqui por trás tem umas conchinhas, aqui penduradas. Ó, aqui assim penduradinhas. Foste tu que fizeste isto também? Oh, fizeram. Como é que... Opa! Mexemos. Ai, que lindos olhos têm. Ai, a filha da moleirinha. Ai, que lindos olhos tem. Ai, a filha da moleirinha. Tão mal empregada ela, andar ao pó da farinha. Tão mal empregada ela, andar ao pó da farinha. E criamos aqui um ambiente. Que maravilha, que maravilha. Adorei. Estamos a construir um mundo novo para vós. Estamos a mesmo. Olha, Diana, nós temos pouco mais de 5 minutos. Falta-te mostrar aí o que é isto. que eu estou Isto muito É uma curiosa. caixinha. Pois, É que uma é? caixinha Tens aí de mais coisas, música. pois. É aquilo que se chama um relógio, O não? que é isso? O que é isso? O que são essas coisas que tens aí? É tão Isso é giro. para cegos, não? Isso é braille? Não. Não, isto é uma caixa. Ela não dá para abrir porque ela está agora bastante fechada. Ok. Está colada e tudo. Ok. Mas por dentro ela tem um mecanismo Isso passa. Que vai... em que estas Isso fitinhas é uma têm melodia? buraquinhos. Sim, isto tem aqui uma música perfurada. Ele tem umas linguetazinhas que, quando encontra o buraquinho, ela aciona a lâmina que vai tocar. E isso funciona? Neste caso, pronto, eu tenho uma escala que me dá o sítio das notas e eu furo no sítio onde eu quero, em termos da altura da nota, ou seja, se é um dó, se é um ré, se é um mi, pronto, conforme a nota que eu pretendo, e o ritmo, ou seja, a duração da nota, quando é que ela volta a tocar. Opa, isto realmente... Mas escuta. Vamos ver se isto toca. Isto é fascinante. Escuta. É uma caixinha de música.
Ai, tão Rosa lindo. redonda sai, Olha a roda que ela tem. Oh, rosa redonda saia. Oh, rosa redonda vem. Oh, rosa redonda saia Roda que ela tem. Ai, que giro. Ou seja, Opa. além de teres essa voz maravilhosa e de fazeres um trabalho indescritível, ainda constróis os instrumentos, quer dizer, Sim, porque a ideia é trazer também, por exemplo, não há caixas de música com melodias portuguesas. Não há à venda, não se encontra. Pois é. E então eu com esta caixinha posso furar as minhas próprias músicas, e neste caso músicas tradicionais, porque é muito giro e é surpreendente. É uma das coisas que nós também gostamos de trazer, é uma surpresa, é trazer algo de novo, algo que vem de fora. E pronto, e podendo trazer instrumentos diferentes, causam essa. Isto é maravilhoso. Nós vamos tirar uma fotografia desta mesa. Vamos. Só falta fazer Por o acaso que nós já este? tiramos. Este tiramos é mais. um brimbau, de boca. Berimbau de Bal de boca. boca. É melhor tocar esse. É esse. Berimbau de boca. Um berimbau de boca. Atenção. Ai, que espetáculo. Indo eu, a caminho de Viseu, indo eu. É caminho de Viseu, encontrei o meu amor. Ai, Jesus, claro eu, encontrei o meu amor. Ai, Jesus, claro eu. Ora, zus, trus, trus, ora, zás, trás, ora, zus, trus, trus. Ora, chega. Ora, leva lá para trás. Ora, chega. Ora, Leva lá para trás. trás. Uau! Epá, Maravilhoso. É impressionante, Maravilhoso. e não posso deixar de dizer isto, porque vinha no caminho e tive o privilégio de viemos juntos com a Diana, e reconhecer em ti um empreendedorismo, uma capacidade de criar, de inovar, porque tudo o que tu estás aqui a dizer, e aliás acabaste de dizer, ilustrar isso, essa música que tu inventas com essa caixinha, revela um empreendedorismo da tua parte, ou seja, tu neste meio, com esta tua arte, tu crias a todo momento. Aliás, não é só aí, porque depois já tens essas peças e eu sei que tens outros projetos também giros, mas é também interessante que para quem nos ouve perceber que a arte e a cultura pelas músicas e outros pode criar também uma economia, pode ajudar a trazer uma economia que pode solver, no fundo, as vidas das famílias, para além de trazer toda estes ganhos que também podem ser contabilizados, ou seja, estes ganhos de bem-estar, de saúde, de felicidade. E pode que estamos ser aqui a tão falar. simples E tão e tão simples leve. assim. Ou seja, quem nos ouve, a Diana é um exemplo vivo desse empreendedorismo, dessa criação, desse dinamismo, dessa vitalidade, dessa alegria. E olha, epá, eu estou aqui completamente rendido. Já Eu estou emocionado com também. E isto. repara, não é preciso Portanto, grandes tecnologias. Exatamente. O instrumento mais, assim, digamos, especial que tu trouxeste alaúde. O alaúde. é o alaúde. De resto, não é preciso grandes tecnologias para fazer as pessoas felizes. No fundo, é Sim. isso que nós Criatividade. também Aquela força de dizemos caráter da muitas criatividade, vezes não é? aqui, não é? Às vezes andamos à procura de coisas muito complicadas, quando afinal é tão simples fazer as pessoas sorrirem e Sim, dar-lhes sim. bem-estar. Rosário, se fosse imaginar, se fosse fazer o VIA, aquele Value in Action, Sim. aquele questionário, se calhar tem a criatividade de uma Sim. forma muito. Sim. O amor, O amor. essa humanidade Nós toda. depois já essa te capacidade. explicamos o que é isso. É pá, tu tens essas forças de carácter, de certeza, As aí no tuas top forças 10, de no top caráter 5, são- no top 3, top 5. Claramente. E essa é a tua estrutura. Portanto, é um privilégio enorme Bem. ver-te aqui e ter-te aqui. Obrigada, Diana, por teres vindo. É muito provável que te voltemos a pedir para voltares, porque há sempre tanta coisa ainda para dizer. Sim, e para mim é muito importante vir falar deste projeto de falar música e nos cada vez mais, hospitais. sim, É cada um vez projeto E vamos que- convidar-te, com certeza. Porque agora, entretanto, começam a dizer: estamos a chegar ao fim, Não, já estamos a chegar ao Aliás, fim. lá em casa vão dizer mais uma, Não só há- mais uma. Não há mais, só hoje mais não há uma. mais. Mas temos que Agradecer perceber. muito à Muito Diana obrigado. por teres vindo. Obrigada, Sérgio. Saíste muito Eu bem nas aí nas teclas teclas. aqui. Saíste muito bem nas teclas, Sou um afinal. profissional da Maravilha, rádio e TV disto, maravilha. Zé de Pirata. Obrigada, Vasco. Obrigado, Vasco. Pela ajuda aí na Obrigado, regi. Então, o programa... Pontos de encontro. Pontos de encontro a pintar a manta. A pintar a manta. Despede-se com grande amizade até à próxima quarta-feira às 20. Obrigada Tchau. por estarem desse lado e já sabem,
tentem, pelo menos, ser felizes. Bye, bye. Obrigada. Tchau. Música.